Mateus capítulo 5, o verso 38. Amém? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, ó Deus, prontos, ó Deus, a ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Pai. Receba, ó Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração. Te pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações, ó Pai, esteja, ó Pai, apontando a direção, ó Deus, esteja apontando, ó Deus, aquilo, ó Deus, que precisa ser transformado nas nossas vidas, ó Pai. A direção, ó Deus, que nós precisamos percorrer, ó Pai, a direção, ó Deus, que nós devemos ir, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu acredito que esse aqui seja um dos pontos mais altos do sermão. Uma das partes mais desafiadoras do Sermão do Monte. Aqui que a gente divide os homens dos meninos. É aqui que o negócio pega. Lembrando a você, o Sermão do Monte é um sermão que Jesus direciona aos seus discípulos. Ele não prega para toda a multidão, ele direciona aos seus discípulos, ele direciona aqueles que nasceram de novo, aqueles que são os seus filhos. Então, é um texto, um sermão específico para nós, como discípulos de Jesus. No início, a gente viu ali as bem-aventuranças que falam acerca do caráter do cristão, aquilo que o cristão deve ser. E em todo o sermão aqui nós vamos ver também a forma do cristão se comportar, a forma que o cristão deve se relacionar. E aqui ele fala justamente sobre relacionamento, a forma com que o cristão deve se relacionar não só com o seu irmão de sangue ou o seu irmão ligado, pelo sangue de Jesus. Hoje nós cantamos aqui família, mas a forma com que o cristão deve se relacionar com todo o mundo. E é forte. É um texto que você não precisa nem pregar. Só o fato de você ler e refletir já é desafiador. Não tem um de nós aqui que ao ler esse texto não se sinta em algum momento da vida envergonhado. Talvez agora você possa ter lido, visto assim, nossa,
Estou envergonhado, porque não estou vivendo ou não estou me relacionando pela forma com que Jesus pede, exige dos seus servos, dos seus filhos. É desafiador. Ele começa ali dizendo, eu vou dividir esse texto aqui em 3 partes, mas as 2 primeiras partes elas estão juntas e fala acerca da vingança. A vingança é algo que nós vemos tão clara, muitas vezes, nos nossos dias. Eu falo isso sempre, não tem uma novela que não tenha esse tema. Os filmes que têm mais sucesso são os filmes que trabalham essa questão da vingança. E Jesus começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Como nós temos visto, Jesus ele pega e transforma a lei. Ele aprofunda a lei. Jesus está citando o Antigo Testamento aqui. Ele está citando algo que os discípulos já haviam ouvido, algo presente já. Isso aqui fazia parte da lei de Israel. Era uma forma dos juízes de Israel, os detentores da lei, os que aplicavam a lei ao povo, era uma forma deles evitarem catástrofes muito maiores. Ou seja, se alguém feriu o olho de alguém, arrancou um braço de alguém, a punição para aquela pessoa seria a mesma, olho por olho, dente por dente. Só que isso aqui era uma lei específica para aqueles que aplicavam a lei, era para o judicial, era para o tribunal. E essa lei era muito importante, ela foi essencial para não acontecer o quê? O cara ia lá, arrancava o braço de um, aí o outro, não contente, numa forma de se vingar, para não se contentar e arrancar só o braço, matava 2 da outra família. Aí matava 2 da outra família, a família, matou 2, nós vamos lá, nós vamos matar quantos? Nós vamos matar 5. E aí, se você não sabe, na história do mundo, tribos, povos sumiram nessa pegada aí, entendeu? Só que o que estava acontecendo? O povo estava aplicando essa lei no âmbito pessoal, nos seus relacionamentos. E Jesus está dizendo aqui que nós não devemos nos opor ao perverso, ou seja, nós não devemos retribuir, nós não devemos praticar vingança com as nossas próprias mãos. Não cabe a nós devolvermos na mesma moeda. Não cabe a nós nos vingarmos, retribuir o mal com o mal. Por isso que é desafiador. Algo que no nosso contexto e na nossa sociedade é algo muito natural, você retribuir a paulada que te deram. É algo muito natural, não é, gente? E se nós não retribuirmos na mesma moeda ou de forma mais enfática, nós somos fracos. E eu vou te dizer, tem muito crente que não gosta desse trecho da Bíblia aqui. Porque acha que aqui o crente é um saco de porrada. Que aqui o crente ele é fraco. Mas na verdade, meus irmãos, como nós vamos ver a seguir, na verdade, para você aplicar o Sermão do Monte, para você aplicar esses trechos aqui na sua vida, na verdade você precisa fazer uma força muito maior do que retribuir na mesma moeda. Então Jesus deixa claro aqui, não se oponham ao perverso.
Tem gente que às vezes vai tentar distorcer esse texto aqui e dizer, por exemplo, que o cristão não deve pegar em arma, que o cristão não deve se defender, que o cristão não deve servir numa polícia, que o cristão não deve servir no exército. Não tem nada a ver. Se você vê alguém sendo agredido, você pode sim ir lá e defender aquela pessoa. Se alguém for invadir a sua casa, você pode se defender, você pode ter uma defesa pessoal. Aqui Jesus está falando acerca da vingança. De você resolver algo com as próprias mãos, uma dívida de sangue com as próprias mãos. Jesus diz: não façam isso. Não retribuam, não pratiquem. Não pratiquem a vingança. E depois ele começa já, também é uma segunda parte, mas tem muito a ver com esse início da vingança. Jesus vai falar ali: se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem uma roupa do corpo, deixem que levem também a capa. Se alguém forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que nós devemos agir com amor, com paciência e com bondade, mesmo para com aqueles que são perversos conosco. Ele dá 4 exemplos. O primeiro é um tapa no rosto. Literalmente, um tapa no rosto. Jesus está dizendo: não revide. O princípio aqui é simples. O princípio é o seguinte: você não deve revidar. E você deve estar disposto a levar outro tapa. É desafiador, não é? É desafiador. Gente, o cristianismo é outro nível. O que Jesus nos propõe é uma outra vida. Perder a sua única túnica. O segundo exemplo, e aqui ele dá até um exemplo que perante a lei de Israel era algo que não podia acontecer. Uma pessoa não podia perder a sua única túnica. Mas aqui ele está dando esse exemplo que mesmo que você seja levado a um tribunal, processado, e lhe pedirem a sua única túnica, dê a sua túnica. E mais, dê a sua capa. Qual é o princípio aqui? O princípio aqui é um desapego. Nós precisamos estar prontos para abrir mão até daquilo que nós consideramos nosso direito. O cristão, o discípulo de Jesus, não deve ser apegado às coisas desse mundo. Em outro contexto, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 6, do 7 ao 8, ali exclusivo para os cristãos. Se você tiver algo com o seu irmão, se tiver algum valor a receber do seu irmão, algum negócio, não entre em julgamento. Abra mão disso para não envergonhar o evangelho. Então imagina, né? Na igreja estamos cantando, né? Uma família. E lá no tribunal estão se pegando. Isso é vergonha para o evangelho. Irmão processando irmão, é isso que o texto está falando. Crente não deve ser apegado a nada desse mundo. Se pedirem, dê. O 3, sermos obrigados a fazer algo, mesmo contra a nossa vontade. Talvez isso aqui soe um pouco estranho para você,
Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Você deve estar achando estranho isso aqui, mas naquela época, lembre-se, Jesus está falando aqui para o seu povo, o povo de Israel, que era escravo de Roma, ele estava sob o domínio de Roma. O que acontecia naquela época? Um soldado, um cidadão romano, podia chegar para um judeu e pedir o que quisesse. Faz o seguinte, pega aquele saco de cimento ali para mim e leva lá para casa. Ele era obrigado a fazer isso. E aí Jesus vai dizer, olha só, qual é o princípio que Jesus está querendo dizer aqui? Se te obrigarem a caminhar 1 milha, não fique irritado. Aceite de bom grado. E ainda vai mais. Pediram um saco, leva 2. Leva 2. Graças a Deus que não tem o Império Romano, né? Que bom, né? Já pensou se está andando na rua? Bem tranquilo. Se o que nós temos que fazer, nós não fazemos. Comprei uma pia para instalar lá em casa, ela está lá, parada na garagem lá. Todo dia eu olho para ela e falo assim, será que é hoje? Até hoje não foi. A semana que vem eu vou instalar. Já pensou? E mais, tem mais ainda. Jesus vai falar aqui, emprestar com boa vontade e alegria. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Talvez você deva estar pensando aí agora, bom, eu acho que depois que acabar o culto eu vou conversar com os 2 ou 3 irmãos. Vou colocar esse princípio em ação. Porque está dizendo aqui que um cristão verdadeiro não deve virar as costas e deve emprestar. Não é esse o princípio. Não é esse o princípio. Qual é o princípio aqui? Jesus está falando aqui que o cristão ele não deve ter uma atitude mercenária, não deve ter uma atitude avarenta, uma mesquinhez de ver alguém que está precisando e chega até você e você com aquele coração, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter em troca? Ou você tem condições de ajudar e você por pão durice, avareza, fica ali se fazendo. É claro que nem sempre você vai ter condição de emprestar. Tem pessoas que às vezes a gente não deve emprestar porque tem maldade, más intenções. Mas Jesus olha o nosso coração e Ele quer saber se nós estamos dispostos a ter um sacrifício individual. Lembre-se, a nossa vida tem que ser uma vida onde nós vamos sacrificar muitas coisas, ao invés de ter um relacionamento com as pessoas de retaliação. E quando a gente menos espera, até aqui já estava bom. Aí vem o ápice do texto, onde Jesus aqui com certeza escandalizou a galera lá. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os perseguem. O interessante aqui é que Jesus ele sempre cita algo do Antigo Testamento e transforma. Como eu falei lá no início, olho por olho, dente por dente. Só que esse trecho aqui, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, não é bíblico. Em nenhum lugar no Antigo Testamento
tem esse mandamento de amar o próximo e odiar o inimigo. Não tem. Mas virou algo usual naquela época. O mandamento era um só: amar o seu próximo. Só que o que o povo começou a fazer? Como a gente gosta de distorcer as palavras de Deus às vezes, né? Começou a pegar o próximo e definir quem era o próximo. O povo começou a definir quem era o seu próximo. Próximo é aquele que eu convivo, aquele que faz parte da minha família, aquele que fala a mesma língua. Esse é o meu próximo, é aquele que eu me dou bem, é aquele que eu gosto. E aí isso acabou caindo na boca do povo e na prática do povo. O povo inventou um novo mandamento. Por isso que Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, ou seja, estão dizendo aí que vocês devem amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Mas Jesus, se tem algo que Jesus sempre fez e é sensacional, Jesus desenhou. Diz, vocês estão distorcendo, gente. O que eu quero dizer é o seguinte: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso? Não. Ame o seu inimigo e o que mais? Orem por quem os persegue. É aqui, para mim, que em alguns textos, nós temos vários textos na Bíblia que mostram que o cristianismo, seguir a Cristo, é totalmente diferente de qualquer ideologia desse mundo. Nada se compara ao cristianismo. Você pode até ter coisas parecidas, coisas em comum, mas nada se compara ao cristianismo. Você não vê isso. O pessoal às vezes me pergunta, né? Você sabe a minha postura aqui acerca de política, eu evito, eu não me posiciono. Na verdade eu me posiciono, mas não da maneira que as pessoas esperam. E tem algo que eu ouço muito: em qual lado que Jesus está? Jesus está na esquerda? Jesus está na direita? Jesus não está em nenhum dos lados. Ele tem o seu próprio lado e a sua própria direção. O povo naquela época, os discípulos, ansiavam por um Messias que tomasse um lado, que desse a eles aquele reino. Mas Jesus vem e diz: o meu reino não é desse mundo. Vocês são forasteiros. Eu tenho ouvido falar muito numa guerra espiritual no nosso país. Você sabe onde que está a guerra espiritual? No nosso coração. Porque guerra espiritual é fazer isso aqui. Essa é a nossa luta. Não é fácil amar o nosso inimigo, amar aquele que se opõe a nós, aquele que quer o nosso mal, e mais, interceder. Orar. Sabe por que é pior ainda? Porque, gente, para você orar por alguém, para você colocar nas mãos daquele que faz milagres a vida de uma pessoa, você deve amar. Ninguém ora por quem não ama. Esse é o nosso desafio como cristãos. É sermos os pacificadores, apontar para Jesus. Nada desse mundo se compara ao cristianismo. Nada, tudo muito pobre, tudo muito vazio. Não vai fechar as contas. Não vai fechar as contas.
Nós vivemos um tempo onde irmãos têm dificuldade de amar irmãos. Olha só como o desafio é longe. Mas pastor, ele não pensa certo. Ele não pensa da maneira que ele deveria pensar. Ore para que Deus dê o mesmo discernimento que Deus tem te dado. Porque o mesmo pecado de uma pessoa que tem opiniões que são contrárias ao cristianismo é o mesmo pecado que nós lutamos no nosso coração, gente. A ofensa a Deus é a mesma. A agressão a Deus é a mesma. A batalha espiritual está aqui, todos os dias da nossa vida. Essa é a luta contra a carne e o sangue. Fazer a vontade de Deus. Jesus está dizendo aqui que no vocabulário dele, no nosso próximo, o nosso inimigo está incluído. Nós vivemos numa época onde a Bíblia tem sido usada para muita bobagem. Distorcida de maneiras vergonhosas. Aqui não tem como distorcer nada. É Novo Testamento, é Jesus falando. Você não precisa do grego, você não precisa do hebraico. Você só precisa ler. Não tem o que fazer aqui. Não tem o que fazer, só se render. Eu lembro, alguns dias atrás, eu fui fazer uma viagem com a Pri e eu fiquei lutando com o meu coração. A pessoa nem é minha inimiga, longe de ser minha inimiga, pelo amor. Longe de ser minha inimiga, mas eu fiquei indignado por uma atitude de uma pessoa, porque ela não fez, para ser bem honesto, não fez a minha vontade. Não me respondeu da maneira como eu gostaria que ela me respondesse. Então eu falava para a Pri assim, eu queria levar um agrado para essa pessoa, mesmo assim, mesmo não, agora a Pri fez, entendi. Eu queria levar um agrado para essa pessoa, mesmo ela não tendo uma atitude que eu gostaria que ela tivesse. Eu falei para a Pri, eu comprei. Mas eu ainda preciso que Jesus mude o meu coração, porque eu não quero dar algo distorcido, com outras intenções. Quero que Jesus mude aqui, porque eu estou com outras intenções. Eu estou querendo dar um tapa na cara de outro jeito. Não tem só bondade aqui no meu coração nesse gesto. Mas falando sério, eu fui orando. A gente chegou lá, e aí, vamos mudar? Não, ainda não. Ainda não é hora. Não é hora. Eu vou orando. Viu como é desafiador? Estou dando exemplo aqui de alguém que não fez nada demais. Nada. Mas Deus mudou meu coração. E Deus precisa mudar o nosso coração todos os dias. O nosso inimigo procura nosso mal, mas nós procuramos o bem do nosso inimigo. O bem do nosso inimigo. Sabe aquele vizinho que só te provoca? Sabe aquele familiar que só te provoca? Sabe aquele colega de trabalho que só te provoca? O que Jesus está dizendo aqui? Ame, ore. Se tem alguém que pode mudar o coração daqueles que são os nossos inimigos, é Deus. O maior exemplo na Bíblia para mim é Paulo. Eu acho que os discípulos tiveram que orar muito, hein? Se você se lê ali Atos, quando há o despertar da igreja, temos o primeiro mártir ali,
descrito ali em Atos, Estevão. Estevão é apedrejado pregando a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Ele estava sendo apedrejado enquanto pregava a palavra de Deus. E ele não parou. Ele seguiu. O texto fala, e depois o texto vai deixar mais claro, que Paulo estava ali. Paulo estava a favor daquele movimento. A missão de Paulo, a gente fala perseguir, né? Paulo perseguia para matar. Paulo era um assassino de cristãos. Quando Jesus chega ali para o profeta Ananias, se não me engano, e Paulo fica cego, Jesus encaminha ele para conversar com o profeta Ananias. Ananias fala com Deus: tem certeza? O senhor tem certeza? Não é a ousadia de Ananias. Mas não é, eu entendo, Ananias. Pô, o cara está matando os nossos. Ele é líder ainda. O senhor tem certeza? Sim. Esse cara eu escolhi. Eu separei ele. Eu tenho um plano para a vida dele. Talvez aquela pessoa que você não goste, aquela pessoa que você não dê a mínima e te faça muito mal. Talvez Deus queira te usar para que você ore por essa pessoa. Para que essa pessoa possa encontrar Jesus e ter a sua vida transformada. Já pensou então essa pessoa ser usada a serviço de Deus? Irmãos, milagres acontecem. Vidas são transformadas. E essas vidas podem ser transformadas ao nosso redor. Nós podemos ser instrumentos de Deus para transformar vidas. Essa é a nossa missão nesse lugar. Nós estamos contra toda a cultura desse mundo. Não esqueça disso. A nossa missão maior nesse mundo é essa. É falar de Jesus, é testemunhar sobre Jesus. Essa é a nossa maior missão, não tem outra. Você deve estar pensando assim: não, mas é muito difícil, não dá. Deixei separado aqui uma citação do John Stott acerca desse texto. Olha só o que ele fala. Preste bem atenção. Se a tortura da crucificação não pôde silenciar a oração de Jesus por seus inimigos, que dor ou preconceito poderiam silenciar as nossas orações? Lembre-se que Jesus ali naquela cruz, sofrendo de maneira injusta, um injusto morrendo pelos justos, foi esculhambado, foi torturado, foi massacrado, foi zombado. E mesmo ali naquela cruz, ele intercede por aqueles que estavam lhe fazendo mal. Ali da cruz, Jesus levanta seus olhos ao céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. De novo eu te lembro, se tiver difícil, se você achar que é impossível, olhe para a cruz. O caminho que Jesus nos oferece, o caminho por qual Jesus nos chama a perseguir, não é um caminho fácil. É um caminho de sacrifício. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. É contrário a essa cultura, é contrário aos princípios desse mundo.
Nós somos chamados a amar aqueles a quem é impossível amar. Você sabia disso? Nós somos chamados a amar a quem é impossível amar. O que não é possível sem a graça sobrenatural de Deus. O que eu quero dizer com isso aqui? Se você tem o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em vós, em nós, essa graça sobrenatural de Deus, é possível nós amarmos a todos, independente quem seja. É possível orar por todos, independente quem seja. Porque nós fomos chamados por Deus. Nós somos capacitados por Deus. Se nós não fizermos isso, quem desse mundo vai fazer? Quem? O cristianismo é diferenciado. Só o cristianismo tem essas palavras. Só o cristianismo, o Deus Todo-Poderoso se faz homem e dá a vida pelos seus. Isso não tem mitologia nenhuma nesse mundo. Um Deus que dá a vida. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Mesmo nós sendo o quê de Deus? Inimigos. Nós devemos amar os nossos inimigos porque nós já fomos inimigos de Deus. Jesus, ele nos ensina. Jesus, ele aponta a direção. No final, eu nem vou seguir para o final, mas grave esse outro trechinho ali no verso número 45. Eu creio que todos aqui têm sede e têm um desejo no coração de fazer a vontade de Deus. Por mais que muitas vezes isso seja desafiador. Mas eu creio que você quer fazer a vontade de Deus. O verso 45 vai dizer: se vocês fizerem isso, tudo o que foi dito aqui, se vocês agirem dessa maneira nos seus relacionamentos, agirem dessa maneira nas suas vidas, olha o que ele diz ali: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Se nós fizermos isso, nós seremos servos aprovados por Deus. Faremos aquilo com que Deus se agrada. Agiremos como verdadeiros filhos, não como filhos fake. Está cheio aí. Filhos verdadeiros. Porque nós vamos estar indo contra a cultura, contra esse mundo, mas fazendo a vontade de Deus. Depois ele vai dizer lá para baixo: não, o que adianta você amar aquele que te ama, aquele que está próximo? Isso aqui qualquer um faz. Ele dá o exemplo aqui, até os ímpios, até aqueles que não creem em Deus fazem. Agora o diferencial, o desafio é amar aqueles que não gostam de nós, que não pensam como nós. Essa é a nossa missão, para isso que nós fomos chamados. Amém? Amém. Meu desafio para você, semana que vem nós vamos ter ceia. Nós vamos fazer uma ceia semana que vem. Meu desafio é que você reflita nessa mensagem aqui. Eu não sei o seu contexto, eu não sei quais são os seus desafios, mas que você coloque em prática. Que você busque forças em Deus. Talvez você não tenha amado alguém que está próximo. Talvez você tenha alimentado um ódio, uma raiva de algum vizinho, de algum parente, de algum colega de trabalho.
O meu desafio é para que você reflita na palavra de Deus. Busque forças em Jesus. Faça que nem eu falei para você. Peça que Deus transforme o seu coração. Só Ele. Peça para o Santo Espírito de Deus que Ele transforme, que Ele molde o seu coração. Que você possa dar passos. Que passos são esses? Um gesto de amor, uma palavra de amor, uma oração, começar a orar por essa pessoa, por essas pessoas. Meu convite a você, o meu desafio, é para que você possa se quebrantar na presença de Deus. Que Jesus possa estar quebrando o nosso coração. Como eu falei para vocês, é um desafio. Mas Deus nos derrama graça e condições para fazer isso. E vai doer. Você vai sangrar como eu sangrei. O nosso orgulho vai ter que ser diluído. Mas que nós possamos, irmãos, sermos desafiados a cada dia, para que nós realmente possamos fazer a diferença nesse mundo. Apontar para a cruz. Lembrarmos que nós somos forasteiros. Estamos aqui a serviço de Jesus. Amém? Amém.